Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por uma completa mudança de suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Por causa do dom que Deus, na sua bondade, me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos em seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em união com Cristo. E todos estamos unidos uns aos outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, os que foram dados pela graça, que nos foram dados pela graça de Deus. Se o nosso dom é para anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é para servir, então devemos servir. Se é para ensinar, então ensinemos. Se é para animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria.
Deus nos abençoe nessa leitura da palavra dele, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, os primeiros 8 versículos. E para nosso texto bíblico, irmãos, o versículo 6 de capítulo 12 de Romanos. Portanto, usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Como indivíduos, cobiçamos o poder, a coragem, a liberdade de viver a vida completamente. Desejamos fazer uma diferença onde moramos. Desejamos imputar uma vitalidade nova naqueles que amamos. Gostaríamos de ser capazes de elevar, encorajar, habilitar os outros. Queremos ter qualidades excepcionais. Queremos ter uma influência extraordinária. Queremos ter o carisma, o dom da graça divina. Mas é difícil. E quando as circunstâncias da vida nos forçam a admitir nossa impotência, então nós buscamos alguém que pode ser a resposta espetacular de nossos sonhos. Não conseguimos de impor nos outros e fazer essa diferença que nós queremos, então nós buscamos alguém que nós achamos que podia fazer isso para nós. Então, nós somos muito sentimentais, até fanáticos sobre nossos líderes. Nós procuramos um guia com a força de personalidade suficiente para nos satisfazer nestes dias agitados. Nós procuramos alguém suficientemente forte para toldar nossas fraquezas. E realmente eu acho que nós vivemos numa época em que não existe grandes líderes em nenhuma parte do mundo. Nós vivemos num tempo de crise em que desejamos ardentemente ter um novo Getúlio. Desejamos ardentemente ter de novo neste mundo nosso um Churchill, um Martin Luther King. Nós estamos procurando alguém em que nós possamos confiar totalmente. Alguém em que nós possamos seguir fielmente. Aquele líder, aquele sujeito em que ele fornece o que nós falhamos de ter. Queremos um líder com visão. Queremos um líder para inflamar nosso sangue, para inspirar nossa lealdade. Por isso, o Brizola vem aí. Bertolt Brecht disse o seguinte: tenho dó da nação que não tem líderes com carisma. E é uma pena mesmo. Mas eu lhes digo mais: eu tenho dó de toda a pessoa que não tem o carisma. O carisma é o dom da graça, e ele é oferecido a todos nós. A palavra carisma vem do grego. Na mitologia grega, ela significa mostrar favor. Na mitologia grega, o carisma identifica as 3 graças dadas como dons de favor dos deuses. E o apóstolo Paulo adotou a mesma palavra e usou a mesma palavra, uma palavra pagã, uma palavra bem secular, mas usou para descrever o estilo de vida da pessoa que tem recebido a graça de Cristo. Esta, então, é a mensagem maravilhosa deste nosso texto bíblico hoje, deste trecho de Romanos. Porque aqui neste trecho é o retrato de carisma genuíno. Versículo 6, nosso texto é o ponto central.
Escutem a promessa desafiante de carisma que Paulo nos dá para todos nós. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, os dons que eu tenho, os dons que você tem, que nos foram dados pela graça de Deus. Nos foram dados pela graça de Deus. Então, numa vida repleta da graça de Deus, é justamente isso, o carisma. O carisma é motivado, é libertado e autenticado pela graça. Paulo diz no início deste capítulo: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus. Cristo era a encarnação da misericórdia de Deus para o apóstolo Paulo. E na cruz de Cristo, Paulo experimentou um amor que lhe curou de uma vez para sempre da justificação própria. A visão que Paulo recebeu do amor de Deus em Cristo morrendo na cruz, uma vez para sempre acabou com o desejo dele de ganhar a salvação pelos seus próprios esforços. Exatamente aqui onde o carisma começa. Porque ele é um dom. Ele é um dom, ele é um senso irresistível, onde somos amados precisamente como somos. Existe um encanto, eu acho. Existe um modo atraente daqueles que têm sido amados profundamente. Eles transpiram uma confiança, eles transpiram uma intimidade, uma simpatia que é contagiante. Todos nós temos sido chamados, todos nós temos sido abençoados, todos nós temos sido confirmados de um favor não merecido, a misericórdia de Deus. É a graça de Deus, é o dom de Deus, é o carisma. Ninguém fez nada aqui para receber este dom de carisma. Não trabalhou, não ficou nada, não ficou fiel, não fez nada, não. É simplesmente dado de graça, um favor não merecido. É a misericórdia constante, a misericórdia imutável, a misericórdia imperturbável de Deus. Não podemos fazer nada para merecê-la, não podemos fazer nada para ganhá-la, mas olha, irmãos, nós podemos fazer muito para realizá-la. Vamos ver. No versículo 2 lemos: não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por completa mudança de suas mentes. Isso não é nada fácil, não. Mesmo irmãos que creamos em Cristo, mesmo que creamos em Cristo faz anos, é dificílimo ainda a gente largar os deuses falsos deste mundo, os deuses falsos de popularidade de pessoas, os deuses falsos de posição e prestígio e poder. É árdua, eu acho, deixar Cristo refazer nossos valores. É penoso deixá-lo formar de novo nossas personalidades. Eu sou marcado desde a infância de um certo jeito de agir. E faz mais de 50 anos eu estou neste caminho. E acha fácil agora que Cristo entre num instante, muda a minha personalidade, transforma o meu modo de pensar. Não é nada fácil, não, gente. É custoso deixar Cristo orientar novamente a minha vontade. Faz tantos anos eu tenho feito bem o que eu quero. Acho que agora eu disse faça somente Cristo, agora eu faço totalmente a sua vontade. Eu acho que é trabalhoso
permitir Cristo ser o soberano de nosso ego. É duro mesmo, irmãos, compreender que a graça é sempre inclusiva. Isso me custou anos, ainda está custando. É duro, irmãos, porque eu acho que pela natureza nós somos exclusivistas. Pela natureza, todos nós, irmãos, excluímos todos aqueles que não são igual a nós, aqueles que não falam igual a nós, aqueles que não pensam igual a nós. Incomoda a gente deixar Jesus Cristo nos transformar. Incomoda a gente deixar que Cristo nos mude em nossas mentes. Cremos nele, está certo, temos fé. Mas afinal de contas, onde está a nossa segurança? Onde está a nossa identidade pessoal? Vem de nossos próprios deuses pequenos, deuses feitos por nossas mãos. E essa verdade na vida toda, onde nós trabalhamos, lá em casa, com a família, entre amigos, em todo lugar. Nossa identidade, nossa significação da vida vem destes deuses pequenos feitos por nós. Eu tenho significado, eu tenho realização nesta vida conforme meus deuses pequenos, E mais cedo ou mais tarde, irmãos, nós vamos sacrificar nossos ídolos a Deus, ou nós vamos sacrificar nosso Deus aos nossos ídolos. Este é o preço de carisma. Paulo continuou dizendo em versículo 3: por causa do dom que Deus na sua bondade me deu, eu digo a todos vocês, não pensem de si mesmos mais do que devem. Ao contrário, sejam modestos em seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. A fé, com uma confiança completa em Cristo, irmãos, nos dá a honestidade dinâmica. Porque o carisma como dom não é nada que eu mereci, não é nada que eu fiz para ganhar, mas realmente é dom. Eu não sou dono de nenhum dom. Eu não tenho carisma hoje, eu não estou dizendo que eu tenho carisma e você não tem. É dom, meramente. Então, porque é dom, irmãos, nos habilita a ver a nós mesmos como nós somos, necessitados. Sendo dom, nos capacita a enxergar a pessoa criativa que poderíamos nos tornar. Não precisamos, irmãos, mais fingir. Não precisamos mais fazer pose, usar máscara. Agora, com carisma, nós somos livres para gostar até nós mesmos, até alegrar-nos nesta vida. Agora, com carisma, podemos até aceitar a nós mesmos, afirmar a vida. O carisma não é dado para nosso prazer, claro, mas sim para o propósito de Cristo. O carisma nos guarnece para importar-nos com os outros. Isso nos guia aos dons particulares oferecidos para o ministério. Nosso texto. Usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Isto significa, creio, irmãos, que um dom especial seria dado para uma oportunidade específica, onde nós podemos encarnar o amor de Deus. Não significa que nós somos os donos permanentes de um dom ou alguns dons, mas melhor, quando nós estamos envolvidos nas necessidades humanas, quando nós estamos envolvidos com os outros, então o dom essencial seria dado para nós mostrarmos o amor de Deus. Nós fazemos parte de um povo que tem sido cativado pela graça. Fazemos parte deste povo que tem sido libertado pela graça.
um povo que também tem sido equipado pela graça para servir. A graça, o carisma, não é para nosso prazer, mas para o propósito de Cristo de mostrar seu amor. E cada dom registrado neste capítulo 12 de Romanos é um aspecto do Cristo vivo amando por meio de nós. O dom não é para impressionar ninguém, não é um dom para, olha como eu sou maior, hein? Olha como eu falo bonito. Então, o negócio é para servir os outros, para ser um instrumento em que Ele me usa, e usa você, e usa-nos, para mostrar seu amor ao mundo. Todos são oferecidos a nós. Você sabe? Você tem carisma? Tem. Tem mesmo. São dons de Deus. E todos nós temos. Crê nisto. Acredita agora mesmo. Você tem o dom de Deus para equipar você, mostrar seu amor aos outros. Paulo nos deu uma relação aqui. Ele dá outra em Coríntios, mas vamos ficar com este aqui em Romanos. Primeiro, temos recebido o dom de profecia. Versículo 6. Se o nosso dom é para anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. O dom de discernimento, irmãos, este dom que nos permite declarar a verdade em amor. Porque temos sido libertados pela graça de Deus, então nós podemos sentir aonde Cristo está trabalhando neste mundo. E desde que nós temos sido libertados pela essa graça, nós podemos unir-se a este trabalho de Cristo neste mundo nosso. Por exemplo, nenhum partido, nenhuma ideologia, nenhuma comunidade, nenhuma instituição terá a nossa lealdade absoluta. Só Cristo terá isso. Assim, irmãos, nós somos livres para declarar destemidamente as implicações do Evangelho. Eu aprecio muito o trabalho que a Igreja Católica Romana está fazendo no Brasil hoje. Não é meu jeito, não é a minha personalidade de lutar como tantos padres e freiras e leigos da Igreja Católica estão lutando contra as injustiças de nosso mundo. Parabéns para eles. Eu acho que Deus lhes deu o dom de enfrentar com amor e pregar a verdade contra toda a injustiça. É o carisma dos santos seculares de nosso mundo. Meu problema é, eu quero ser um santo mesmo, santo de santidade não secular, não é? O segundo dom se acha no versículo 7. Se é para servir, então devemos servir. Bonito, é? Seu dom é servir, então serve. Mas dizer a verdade, irmãos, é uma coisa. Praticar ou fazer esta verdade é outra. E o que o discernimento profético nos dá, o dom de servir, coloca em ação. Se seu dom é servir, então pode servir. Em vez de gastar nosso tempo lamentando os problemas do mundo, lamentando como tudo vai ruim, o dom de servir, eu acho que, irmãos, dá-nos a ousadia de perguntar: ó Senhor, o que o Senhor deseja que faça? Depois faço. Outro, se eu amasse Cristo de todo o meu ser, o que faria no lar, hein? Diferente do que estou fazendo. O que faria lá no serviço? O que faria na comunidade? O que faria para a humanidade sofredora, hein?
o carisma daqueles que amam os outros. É um amor introdutivo que toma a iniciativa para conseguir a reconciliação, para conseguir a cura, para conseguir a esperança, apesar do que os outros fazem. Este é o carisma de envolvimento sadio com pessoas e com grupos. Versículo 8. Se é para animar os outros, então que animemos, é outro dom. Se querer, sem querer, porque eu não gosto de, parece contradição, mas eu não gosto muito de exortação. Eu quero aceitar você, eu não quero ir lá exortar você, não. Mas sem querer a exortação aparece aqui. É o carisma de animar os outros no gozo de viver. Esta vida realmente, irmãos, é maravilhosa. Então, a única exortação que eu devo lhes dar é uma exortação de gostar desta vida. É dom de Deus. E nós conhecemos tão bem como criticar e condenar. Impressionante. Acho que é nato em nós. Acho que eu nasci achando falta nos outros. E até hoje eu não conformo dirigindo o carro. Acabou a Kombi, graças a Deus, mas minha esposa, ela fica chocada cada vez, dá cada agressão no carro. O negócio é fogo, eu vejo cada barbeiragem dos outros e isso me toca profundamente por dentro. Eu julgo todo mundo. Eu acho que é possível que eu nasci deste jeito, criticando os outros? Eu não sei, não. Certamente é nosso jogo psicológico censurar e maldizer os outros. Eu já falei com vocês, eu não quero ir demais da análise transacional, mas o jogo é simplesmente isso. Eu não sou ok. Na minha subconsciência, mesmo eu não percebo não sou ok, eu gasto todo o meu tempo colocando em você que você não é ok também. Então esse é meu jogo psicológico. Nossa insegurança, nossos sentimentos de não sermos ok, transbordam em negativismo. Mas, irmãos, exatamente por isso nós precisamos tanto do Evangelho. O carisma, irmãos, pode ser o poder de afirmação trabalhando por meio de nós. O carisma cria a confiança, o carisma cria a lealdade. Todos nós precisamos desesperadamente de alguém em nossas vidas para confirmar que nós somos ok em Jesus Cristo. Você precisa da Igreja Metodista de Asa Sul, amigo. Você precisa vir aqui domingo após domingo para nós dizermos uns aos outros: você é ok em Cristo. E uma vez, irmãos, que eu aceito que eu sou ok, eu posso aceitar você também. E esta é a resposta do meu negativismo dos outros. O que acontece com as pessoas quando você está com elas, hein? Você é uma força libertadora ou limitadora? Você é um prazer, todo mundo gosta quando você chega ou você é um bom desmancha prazeres, hein? Você é um auxílio ou um peso? Finalmente, há o dom de ser sensível aos outros. Continuando este versículo 8. Este 8 versículo tem muito mais, mas a gente não tem mais tempo. Vamos ver. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajuda com alegria. Num mundo motivado pela culpa, como nossos irmãos, nós temos a tendência de viver calculando o efeito.
temos a tendência de viver pensando no resultado, viver com segundas intenções. É o nosso jeito de tentar viver com a culpa. Contraste isto, então, com a pessoa livre em Jesus Cristo. A pessoa livre em Cristo, pronto para dar a si mesmo. Não para calcular o efeito, ou ver o resultado, ou ter uma outra motivação atrás do que tem, mas simplesmente é livre para dar a si mesmo. Livre para tornar-se uma pessoa pelas outras. Deixe-me ler este mesmo versículo na Bíblia de Jerusalém. É o seguinte: aquele que distribui seus bens, que faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Paulo, eu acho isso formidável. Ele termina a lista dos dons com a misericórdia alegre. Que beleza, hein? A misericórdia alegre. Eu perdoo você. Eu tenho misericórdia de você. Eu aceito você como você é. E eu faço com alegria. A misericórdia alegre. É isso mesmo. Aqui então é o carisma. Nós somos um povo alegre. Somos um povo amável. Somos um povo ardente que faz a diferença. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, damos-te graças por essa tua palavra. Damos-te graças por este dom de carisma, de tua graça em que nós encontramos em Cristo Jesus, que nos tira da desonestidade, das máscaras, do fingimento, de tentar, ó Deus, ser melhor do que os outros, e nos dá, ó Deus, para enxergarmos como nós somos, ver nosso pecado, julgar-nos a nós mesmos, ser honestos e amar como o corpo de Cristo as partes diferentes, e perdoar e mostrar esta misericórdia alegre. E, ó Deus, nós estamos aqui hoje não porque somos superiores de ninguém, mas exatamente pelo contrário. Estamos aqui necessitando tanto desta misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai, transforma-nos e dá-nos o carisma suficiente em que possamos, ó Deus, viver amando uns dos outros e aceitando uns dos outros e ajudando uns dos outros. Transforme, ó Deus, nossas mentes. Oramos em nome de Jesus. Amém.